Por que é tão difícil mudar, mesmo quando eu já sei que aquela coisa que eu faço não é boa pra mim e eu já entendi que eu não quero mais agir daquela forma? Por que eu sigo agindo daquela forma? Refletindo sobre mudança de comportamento, expansão de consciência e tal, eu comecei a identificar que existem normalmente 4 fases no processo de transformação ou da forma que tu quiser chamar. E pra mim, pelo menos, entender em que momento eu tô dessas fases pra algum comportamento aliviou um pouco, eu acho, a pressão que eu coloco em mim, e foi uma coisa que eu achei muito boa. Então, o que seriam essas fases da transformação? A primeira fase é a fase da inconsciência. É a fase em que estou ali nas minhas repetições de forma inconsciente e eu não me dou conta de que as minhas ações influenciam nas coisas que eu estou vivendo. A segunda fase, que é uma fase que às vezes pode ser muito longa e, por causa disso, também muito frustrante, é a fase em que eu tomo consciência, mas eu não consigo agir diferente. Então, é aqueles momentos em que a gente já sabe que a gente está fazendo aquela coisa que a gente faz, mas a gente continua fazendo. A terceira fase, que acontece de vez em quando, mas nem sempre, é uma fase em que eu consigo não fazer o que eu fazia, eu consigo dizer não. Então, eu já consegui dar esse passo de não repetir a situação, mas eu ainda não consigo fazer diferente, fazer outros tipos de escolha. A única coisa que eu consigo é dizer não. E a quarta fase seria aí sim, quando eu transformo o meu comportamento, quando eu transformo algo internamente em mim que faz com que eu consiga tomar decisões diferentes, construir na minha vida situações diferentes, relações diferentes, enfim. E por que eu acho interessante entender essas fases e olhar as coisas por essa lente? Porque eu acho que algo que acontece com muita frequência é as pessoas às vezes se encontrarem nessa segunda fase em que eu entendi mentalmente, racionalmente, alguma coisa sobre mim, mas eu não consigo agir diferente. E quando ela tá nessa situação, a pessoa acha que tem algo de errado com ela, se julga muito, então fica pensando, cara, se eu já entendi que isso não me faz bem, por que eu sigo fazendo? Será que eu sou idiota? O que tá acontecendo? Eu tenho algo masoquista dentro de mim? Eu sinto que é uma situação em que existe muita margem para nutrir um auto-ódio ou para nutrir uma autodepreciação, assim. E eu acho que isso também acaba fazendo com que às vezes a pessoa desista de si. Putz, eu já sei que eu não deveria estar fazendo tal coisa, mas eu sigo fazendo, eu não tenho jeito, não adianta nem tentar, porque é isso que eu mereço. Então eu acho que é muito perigoso, na verdade, a gente não perceber que esse momento em que a gente sabe com a cabeça, mas a gente ainda não compreende, é uma fase e não é o final da linha. O que eu quero dizer com compreender? Um amigo esses tempos me disse algo muito bonito, de que compreender significa conter em si. E é quando alguma coisa já faz parte de quem tu é. É uma coisa que realmente saiu da cabeça e parece que foi assim pro corpo inteiro. Parece que tu conseguiu absorver aquilo como de fato uma verdade. E é algo que normalmente só acontece através da experiência. A gente não consegue compreender as coisas completamente se a gente não vivencia elas e sente em um lugar muito além da mente a verdade daquilo. Se tu segue fazendo essa coisa que tu já sabe que tu não deveria estar fazendo, é porque tu ainda não compreendeu aquilo de fato. Por isso que é tão importante a gente não desistir de nós mesmos e também não se julgar de uma forma tão pesada, não se punir constantemente. Entender que se a gente não está fazendo diferente, é porque a gente ainda não consegue. Ainda falta viver algo, ainda falta entender algo, ainda falta compreender, tirar da mente e de fato integrar. E é muito doido, porque no momento em que aquela informação sai do racional e é compreendida de fato por ti, se torna muito natural agir diferente. Tu percebe que uma chave virou e que tu não precisa mais se esforçar para fazer aquela coisa que antes tu achava que era impossível. E isso sim acontece. Quanto mais compaixão a gente tiver por nós mesmos quando a gente estiver nesse momento e a gente perceber que, beleza, eu ainda não consigo fazer diferente, mas olha só, eu já tenho consciência disso que eu tô fazendo. Eu não tô parado na inconsciência como eu tava antes. Vou vivendo, vou tentando fazer diferente. Ah, não consegui de novo? Tudo bem, tento de novo. É sobre aceitação. E a gente perceber que ela é uma fase, ela faz parte. Em algum momento, essa chave vira. Então, que a gente possa se aceitar e acreditar na gente ao mesmo tempo.